Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, seu host, estou aqui com meu parceiro e fiel escudeiro Gerson Otto. Por que, Gerson? Porque inspirar é o nosso propósito. Boa. Vamos hoje direto ao ponto e ágeis, porque a nossa conversa hoje traz um assunto extremamente relevante, que é falar sobre a política nacional, sobre a economia brasileira e a geopolítica global, com o nosso convidado, meu amigo agora pessoal, Gustavo Segré, que é host justamente do programa Faroeste Brasileira, na revista Oeste, certo, Segré? E um cara que tem aí muito alinhamento com as nossas convicções de que a indústria precisa se fortalecer para que o país se fortaleça. E seja muito bem-vindo conosco, Gustavo Segré, aqui no Texto Inspira. Muito obrigado aí pelo convite, Alex Gerson. Um privilégio estar aqui e compartilhar algumas experiências com a audiência de vocês. E sim, eu estou na revista Oeste, conduzo todos os dias, das 2 às 4 horas da tarde, o programa Faroeste Brasileira, que explica como o Brasil está, né? Um faroeste mesmo. Também estou conduzindo a Arena Oeste, quintas-feiras, na revista Oeste, de 20h30 às 10 horas, ao vivo, entrevistando políticos do Brasil. E estou também com Pavinato no canal Metrópolis, toda quarta-feira, a partir das 19h30 até as 21h. Então, gosto de divulgar conceitos econômicos e políticos pelo mundo, para quem quiser ouvir, aí tudo bem. Se não quiser ouvir, aí não tem o que fazer. A gente já aproveita aqui para dizer, né, Gustavo, nós vamos contar como é que nós desenvolvemos nossa amizade, que foi, no mínimo, por um assunto curioso, vamos dizer assim. Eu acho que foi bem interessante, né? Mas lá no final, então quer dizer que todo mundo, né, Segré, Alex, tem que ficar no episódio até o final. Eles vão saber que foi algo diferente. Diferente. Muito. Gustavo, a gente sempre no Texto Inspira gosta que as pessoas, para que elas justamente criem, gerem conexões, elas tenham a oportunidade de ouvir do convidado um pouco da história dele. Então te deixo à vontade para contar um pouco dessa tua história, para que eles se conectem e a gente dali vai entrar no nosso tema principal. Bom, eu aproveito para contar para você, Alex, a gente se conheceu numa circunstância que vamos divulgar no final do programa, mas nesse momento eu era residente brasileiro, argentino, nascido em Buenos Aires, residente brasileiro. Hoje eu já sou cidadão brasileiro, saiu a minha cidadania, então vou conseguir votar, posso ser candidato, mas não serei, pelo menos nessa vez, mas a minha história com o Brasil começa em 1982. Meu pai, Hugo, veio trabalhar em São Paulo, no Banco da Nação Argentina. Eu vim conhecer, gostei muito de São Paulo, conheci Salvador, Rio e São Paulo. Fiquei em São Paulo aqui e resolvi que aqui era onde eu queria ter o meu futuro. Em 1995, eu tinha 21 anos, formei a minha primeira empresa, vendia panelas nas casas, quando na época era possível ingressar um domicílio para vender algum produto. Casei em 1987 com a Argentina, vimos morar aqui, ela não tinha documentação, não se acostumou à cultura, voltamos em 89 para a Argentina, aí eu falei, eu quero voltar para o Brasil, me separei da Argentina, conheci uma brasileira criada na Argentina e viemos para aqui. De novo, aí eu montei uma empresa que tenho até hoje, se chama Center Group, em 1990, eu tenho 2 filhos, e o curioso é que na época, essa 1985, quando eu vim a fazer essa empresa de panelas, eu não tinha dinheiro para avião, então eu vinha de ônibus cada 15 dias, aí depois eu aluguei um escritório, e como não tinha dinheiro para alugar um apartamento, eu dormia no escritório, então os funcionários pensavam que eu chegava cedo, e que eu ia tarde, mas eu não chegava nem ia, eu ficava. E era uma época interessante, que eu acho que todo mundo que está nos ouvindo, que é empreendedor, com certeza fez algum sacrifício pelo seu propósito, né? Pela sua ideia, pelo seu empreendedorismo. E eu lembro que comprava apresuntado, e que eu, para comer doce de leite, que eu gostava muito pela minha cultura argentina, eu comprava latinhas
de leite condensado e colocava na panela de pressão. Sim, para poder fazer o doce de leite. O doce de leite. Então isso mostra, e hoje estou realmente muito bem, sou muito grato ao Brasil. Todo o que eu conquistei foi graças ao Brasil. E claro, a ter estudado muito, a competência, mas eu sou muito grato ao Brasil, ao povo brasileiro. E isso eu tento explicar, nunca desistir dos sonhos, né? Não interessa o sacrifício que a gente faz, sempre tem que ir a fundo e realmente valeu toda a pena e faria tudo de novo se tivesse que dormir num escritório, num sofá e tivesse que comer apresuntado porque não tinha dinheiro para comprar presunto nem doce de leite. Literalmente o Segré era o primeiro a chegar na empresa e o último a sair da empresa. Não, na verdade, não, acho que ele vivia a empresa. Eu vivo a empresa, só que ele nem saía de lá. É isso aí. Mas ninguém sabia. As pessoas pensavam que eu chegava cedo, mas eu dormia aí. Gustavo, eu vou até mudar um pouquinho o que eu tinha pensado e vou te fazer já uma pergunta. Claro. Com certeza você, naquele momento, em 1985, olhava o Brasil como uma terra de oportunidades. Sim. Você disse que, com certeza, faria tudo de novo. E você ainda, então, vê o Brasil como essa terra de oportunidades. O Brasil é um dos países melhores para você ter um negócio, apesar de todas as dificuldades que diversos governos têm colocado. Alguns com mais ênfase e outros com menos. Mas aqui você tem um mercado gigantesco, mesmo sendo um mercado que não é, obviamente, a quantidade de população, 214 milhões de habitantes, não é um potencial de demanda por si. Mas sim, se você avalia a quantidade de pessoas, dependendo da renda, você tem praticamente uma demanda potencial de toda a população da República Argentina. São 45 a 47 milhões de pessoas de classe entre alta e classe média. E isso é como se você for tentar vender água no meio do deserto do Saara, quando está todo mundo no meio querendo água. Sim. Mas aí também tem outra questão, que a demanda só não garante que você vai ter sucesso. Eu conto outra questão que talvez ajude a entender. Durante 10 anos, eu fui professor da Universidade Paulista, fui escolhido 25 vezes para ninfo das turmas. Não tem nenhum registro de uma quantidade tão alta e muito menos de um estrangeiro. E dava, entre outras coisas, algumas das matérias, uma era técnicas de negociação, outra era precisamente empreendedorismo, e a gente encontrou em estudos durante 10 anos que tem 3 características, Alex, Gerson e audiência, de aquele que se dá bem independente do lugar. Mas eu explico. Vamos supor que Gerson e Alex estão na mesma cidade, no mesmo segmento econômico, o Alex se dá bem e o Gerson se dá mal. E falam, peraí, o que tem de diferença se ele está no mesmo lugar, a mesma conjuntura econômica, os mesmos problemas, os mesmos tributos? Tem alguma coisa que Alex faz que Gerson não faz? Durante 10 anos a gente avaliou isso e a conclusão é tão simples que parece não é possível que são 3 características só, e sim são essas. É ser diferente, e não é diferente apenas no conceito de idioma ou de nacionalidade, não, é diferente nas atitudes, ser melhor se diferenciar, né, Segré? Se diferenciar daí, né? Se diferenciar. E ser mais produtivo. E a produtividade depende de uma série de ações, são técnicas, habilidades que permitem que, por exemplo, o Alex produza mais que o Gerson com as mesmas condições econômicas. O Alex vai se dar muito bem, ele vai continuar a crescer, vai conseguir negociar com fornecedores, diminuição de valores em função de quantidades compradas, e Gerson vai provavelmente a falir. E aí Gerson vai jogar a culpa no governo de turno, é normal, ninguém assume que fez alguma coisa errada, mas a característica é precisamente essa. E olha um exemplo que, sem querer, justifica o que eu estou falando. Hoje eu sou jornalista no Brasil. E quando você falar para alguma pessoa, eu vi um jornalista que era da Jovem Pan, agora está na revista Hoje. Tem milhares de pessoas que passaram pelas emissoras. E aí você fala, o argentino. Vai falar, opa, já sei quem é. Essa é uma diferença.
E não quer dizer que eu seja melhor, mas é uma diferença fácil de identificar. Vamos dizer, isso aplica para o empreendedorismo também. Isso é uma coisa que no nosso ambiente de moda e têxtil e confecções é muito relevante, que é a criação de marca, né? Claro. Então, na verdade, faz parte da tua marca, Gustavo Segré, ser o argentino que está ali trazendo a informação relevante sobre economia e política. Então, assim, isso realmente acaba te dando esse destaque. E você tem toda a razão, que é onde mora a diferenciação. É quando você traz um propósito para aquilo que você está fazendo e você acaba se destacando. E eu já te agradeço, porque começou super bem, com um monte de insights aí, né, Gerson, para a galera. E o Segré trouxe uma informação, essa visão bem interessante, né? Porque, Segré, só para você ter ideia, cara, nós aqui atuamos muito forte no setor têxtil, moda, né? O Brasil hoje, ele mantém a 5ª posição no ranking mundial nesse setor, né? Porém, é a maior cadeia têxtil completa no Ocidente, que vai desde um plantio de um algodão até desfiles, né? Então, essa cadeia toda, ela tem números impressionantes, sabe? São 220 bilhões de faturamento, são cerca de 25,7 mil unidades formais, ou seja, 1.000 empresas de forma formal, né? 1,34 milhão de pessoas empregadas de forma formal, né? Ou seja, é o segundo maior empregador do Brasil, né? E apesar de nós temos um produto muito bom, uma indústria muito boa, mas nós temos um déficit aí na balança comercial, né? Nós acabamos importando mais do que exportando, né? Então esse é mais ou menos o cenário da indústria têxtil brasileira. Brasileira, né? E aí eu acho que conecta muito com o que o Segré falou, porque não existe um player que é o que tem maior participação no mercado. É muito pulverizado, né? Não existe essa concentração. Segré, para você ter uma ideia, não existe uma empresa que represente 1% do mercado, do share. Não existe nenhuma empresa que representa 1% do share do mercado têxtil brasileiro. Imagina com nomes gigantes que você deve conhecer. Então, a pergunta seria, qual é a tua percepção? E eu sei que você não vive bem nesse nosso mundo, né? Mas qual é a tua percepção diante dessa realidade e como é que você também enxerga, por exemplo, a América do Sul perante essa oportunidade? Porque as empresas hoje, elas não estão exportando muito e talvez a América seja uma grande oportunidade de exportação de mercado internacional, né? Uma das minhas especialidades é precisamente comércio internacional, é o que faz a minha empresa, trazendo investidores de fora para o mercado brasileiro e alguns brasileiros, sobretudo para o mercado argentino. Tem 3 conceitos que a gente não deve deixar de considerar quando qualquer empresa que está nos assistindo pensa em exportar. A primeira questão é legislação, porque pode ter alguma questão vinculada a, por exemplo, determinado tipo de produto que precisa algum registro especial. Na área têxtil não é tão comum, mas sempre é muito interessante conhecer a legislação e para isso, na exportação, o segredo é conhecer um número que se chama NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, 8 dígitos no Brasil, 11 dígitos e uma letra na Argentina, e com isso você determina quais são as exigências para importar. E aí vem a outra questão, o segundo passo, tributos. Para dentro da lei pagar o mínimo possível, sempre dentro da lei. Não pagar alguma coisa que possa ser melhorada. Por exemplo, alguma empresa do setor que traz insumos de fora, produz aqui no Brasil, precisa conseguir o certificado de origem para não pagar impostos para ingressar na Argentina, como modo de exemplo. Mas o principal segmento a considerar nessas 3 vertentes é a cultura. Você não muda a cultura. E vou dar 2 exemplos que têm a ver com a área têxtil e que eu vivenciei. A primeira, Israel tinha era um produto que era para lavar roupas e queriam entrar no mercado israelí. E aí eles levaram a mesma metodologia de publicidade brasileira, em que era uma ovelhinha que representava uma roupa suja, mais o sabão em pó, igual roupa limpa.
Em qualquer característica ocidental, isso seria muito bom. Só que em Israel se lê da direita para a esquerda. Então você tinha uma roupa limpa, que depois de colocar o sabão em pó, ficava suja. Então olha a cultura, como te atrapalha, por uma questão de não considerar. Fala, não, a publicidade aqui no Brasil é essa, vamos levar essa. Outra, se levar, por exemplo, vou agregar mais uma. Se levar, por exemplo, luvas para a Finlândia, aí você fala, Finlândia tem, por alguma coisa que ninguém consegue determinar, as mãos das mulheres são menores que as mãos de todas as mulheres no mundo. Então, se levar luva, por exemplo, ou para o frio, ou para lavar louça, você tem que considerar que o tamanho tem que ser menor que o padrão brasileiro. Só para dar um outro exemplo. E fecho com outra questão. Aqui no Brasil, nós trouxemos uma empresa que na Argentina se chamava Vitamina. E por que veio para aqui? Porque quando iam brasileiros para Buenos Aires, passavam pelas lojas, compravam muita roupa, e o dono falou, cara, tem um mercado fabuloso, vou abrir. Shopping Morumbi, gastaram uma fábula de dinheiro, investiram muito em publicidade, na loja, no local, mas eles trouxeram os mesmos modelos da Argentina. E o corpo da mulher brasileira é diferente. E os números de tamanhos era diferente também. Então, não é apenas produzir, tem um âmbito geral, que é legislação, tributo e cultura, para qualquer pessoa que pense no mercado internacional. Você sabe, Segré, que você agora acabou entrando até por um caminho que sempre me faz pensar como conduzir o que a gente quer saber. Você falou sobre buscar o mercado internacional. Eu acredito, por exemplo, falando do mercado têxtil, nós somos o maior exportador de fibra de algodão, pluma de algodão, para o mundo. Ou seja, aqui está das grandes falhas que eu vejo na política industrial brasileira. A gente exporta fibra de algodão e reexporta roupa, por isso desse déficit absurdo que o Gerson mencionou. Reimporta roupas, produto acabado, ou seja, valor adicionado sobre aquela pluma de algodão. E eu fiz uma análise minha, porque não sou economista, deixo isso para você até fazer o comentário, só vou trazê-la. Claro. Qual é a grande dificuldade? Quando a gente faz uma comparação sobre o financiamento chinês, que o governo chinês coloca o dinheiro, o cara, em alguns casos, eles pagam a dívida, alguns só pagam os juros sobre a dívida, em alguns casos pagam os juros e o principal, mas quando a gente compara com as taxas de juros brasileiras, é um abismo, para não dizer praticamente a distância entre aqui e o Sol, né? E eu penso que o que a gente deveria fazer quando a gente pensa, já que a nossa grande força, por exemplo, na indústria têxtil, né, é a plantação de algodão, era incentivar a criação de maiores fiações, que é o maior investimento que existe, só que hoje ninguém quer fazer porque justamente o retorno sobre o investimento é ruim. Depois, estimular uma cadeia e toda ela pensada com o mínimo de impostos recorrentes sobre o negócio, para que no final a gente tivesse um produto extremamente competitivo e que nós nos tornaríamos o player global mais relevante. Esse, por exemplo, é um projeto que eu acho que o Brasil deveria encarar, né? No setor têxtil, estou falando. Aqui se gerariam milhões de empregos. Tiraria muita gente da linha da pobreza, similar ao que aconteceu com a China dos últimos tempos. Sim. E é justamente essas diferenças que eu vejo que fazem a diferença do Brasil. E quando a gente começou a falar aqui, você começou a trazer a questão de exportar a cultura e tal, não dá para fazer isso sem olhar para o nosso cenário, também para pensar nas nossas empresas. Como é que você está vendo o nosso país nesse sentido? Como é que a gente olha, como é que é a tua análise em relação à economia, aos caminhos que a gente tem que tomar para os próximos meses ou ano, com um ano de eleição e tudo mais? Eu costumo definir o Brasil como um Fórmula 1 que está conduzido por uma pessoa que acabou de tirar a CNH. Não é tem mentira. Um potencial gigantesco, mas a pessoa não sabe que botão tocar para que essa velocidade possa ser alcançada.
Hoje você tem o custo Brasil, Alex Sherson e a audiência, que involucra questões endógenas. Endógenas não depende de ninguém, ou seja, não depende de um ataque de Trump para algum Irã ou alguma desses países, não depende da economia da China, como poderia ser, ou de taxas de juros no exterior. Isso altera bolsa de valores e taxa de câmbio. Mas quando a gente vê nos fatores endógenos, que são determinados pela política brasileira, você tem um problema, e aí, sem entrar em questões ideológicas, tem uma grande diversidade no conceito. Um governo de esquerda, tradicionalmente, ele vai entender que tem que cobrar mais impostos porque precisa gastar mais. Levando isso para uma indústria, de alguém que possa estar nos assistindo, seria como se um funcionário da empresa vai ao chefe e disse: eu preciso ganhar mais. E aí o chefe pergunta: você está produzindo mais? Está gerando mais valor para a empresa? E ele responde: não, estou gastando muito. Então não tem um conceito lógico nisso. Quando você tem um conceito de eu preciso gastar e para isso eu preciso que alguém pague essa gastança, e esse alguém é o empresário, termina afogando a produção. Porque tem uma taxa de juros, como você muito bem falou, 15% é referência. Sim. Não tem uma empresa pequena e média que consiga dinheiro a 15% por ano, mas nem a pau. Nunca vai ser menos que 24% ou 25%. Com uma inflação de 5%, e concorrendo com um produto europeu que paga 2% ao ano ou 3% ao ano, mesmo que tenha variação do euro em relação ao real, não tem como fazer isso. E aí agrego mais: se a empresa estiver no interior, longe do porto, sim, o custo de chegar até o porto é gigantesco. E aplica, por exemplo, tem uma empresa no interior de São Paulo, e dou um exemplo sem mencionar nome, mas existe um exemplo real. Ela vai pagar uns $2.000 mais ou menos para levar a mercadoria até o porto, e ela vai gastar $3.500 a $4.000 para levar essa mercadoria 15.000 quilômetros para o destino. Sim. Então, você percorre 200 quilômetros e vai ter um custo de quase 70% pelos outros 15.000 quilômetros. Não tem lógica. E aí volta um negócio. Quando um país gasta mais do que arrecada, isso gera taxa de juros mais alta, porque concorre com uma empresa privada. O governo é o principal tomador de dinheiro, seja através de venda de títulos ou aumento da dívida pública por emissão de o que for que seja. Pode ser do Tesouro ou de algumas empresas públicas. Aí depois você tem também uma questão de que, como você está gastando mais, aumenta a dívida pública. Aumentando a dívida pública, o cara que está lá fora disse: se a dívida continuar aumentando, vai chegar um momento que vai dar calote. Por isso, aumenta os juros em função desse financiamento que o Estado precisa. O risco envolvido, né, Segré? O risco é grande e vai aumentando o risco do país. E aí você tem um problema maior ainda, que não aparece nas análises, que é: se eu não tenho dinheiro como Estado, eu não consigo melhorar estradas, portos, aeroportos, melhorar a condutividade de um uso que o Brasil não está utilizando e é muito barato, que é o ferrocarril. Concordo. Se você vai para os Estados Unidos, 70% é ferrocarril. E aqui nada, é nada. Nós estamos pior que na década de 50, em termos de quantidade de linhas de ferrocarril. Então, para isso você precisa de dinheiro. Mesma coisa, mesmo que alguns simpatizantes de esquerda não concordam comigo, e é lógico que não, mas quando você numa casa gasta mais do que arrecada, você vai ter que prestar dinheiro ou pedir dinheiro emprestado para teu pai, teu tio e tal. Quando o banco e teus parentes e amigos não têm mais dinheiro, o banco vai te dizer: cara, eu estou vendo que você não vai devolver, então vou te colocar uma taxa de juros altíssima pelo risco de que você não me pague. Ou chega uma hora que ninguém te empresta, e aí você vai à falência. Quando na empresa acontece isso, é a mesma coisa. Em lugar de pedir um empréstimo no banco, tem que ir a uma agiota ou a uma empresa fora do canal formal. O segredo está gastar menos do Estado, isso diminui a taxa de juros, tem a lógica de diminuir os tributos também,
Agora, recentemente, o governo queria aumentar os impostos de importação para defender a indústria nacional. Poxa, diminui os impostos. Aí você permite que o importador possa gerar uma concorrência e melhora para o consumidor final, porque ele tem mais oferta na praça. Você sabe que esse final, o final de semanas aí atrás, eu não lembro exatamente qual foi a data, estava vendo, né, o Brasil, um país com agro tão relevante, né? Você falou da questão de logística, eu vi um morro no Pará que ele atravanca o escoamento de um porto que foi construído por uma empresa para transportar com velocidade a soja produzida, ou seja, no país onde o agro é vamos dizer, o principal produto, né? E a gente tem errado nisso, e isso tem gerado custos e feito com que nós percamos a competitividade. Mas isso realmente hoje é uma realidade, né? A gente sabe que, pelo menos até o final desse ano, as coisas não devem mudar. Como é que a gente, como empresários, tem que olhar para essa economia nos próximos... Eu queria incluir na tua pergunta, Alex, ainda assim, há um movimento muito forte do setor têxtil, vestuário, confecção, de migrar fábricas, indústrias para o Paraguai. Que está acontecendo recentemente por conta dos impactos, né? Então, conectando agora essa pergunta, que você então, que o Alex fez, que você enxerga assim de impactos? Ok, tem a questão do médio, longo prazo, curto prazo, esse movimento da guerra agora, Estados Unidos, Irã, né? Tem um impacto no dólar e, novamente, eu queria explorar um pouco agora a tua percepção dentro dessa visão contextual e conectar o dólar a essa tua visão. Pode ser? Pode, claro que pode. Mas, essa questão que você mencionava do Paraguai, olha como tem uma lógica econômica muito simples de entender. Por que estão indo as empresas para o Paraguai? Porque tem menos impostos. O custo da energia é muito barato. E aí vem a pergunta. Itaipu é uma empresa binacional. Quando foi feito lá em 1950 e pouco, foi um pouco depois, se cumpriram 50 anos há pouco tempo atrás, na década de 70 provavelmente, ninguém pensou que os 50 anos passariam em algum momento e deixaram aberto para 50 anos o Paraguai propusesse um ajuste na tarifa, porque está no território paraguaio. E aí você vê que Paraguai não consome o total que ele tem de disponível em Itaipu, ele vende para o Brasil, que bancou Itaipu, e hoje estamos com uma energia no Brasil mais cara que o Paraguai, com impostos menores no Paraguai, com facilidades para investimento no Paraguai. Então é óbvio, o empresário busca sobrevivência, não importa em que lugar. E aí você tem muitas empresas que são dependentes da energia, que vão para o Paraguai, não digo fechando no Brasil, mas colocando um pé aí. E prestem atenção, porque vai mudar muita coisa a mais se pautarem essa escala 4x3 que o Brasil está querendo colocar, que é uma aberração econômica, e com muito prazer posso explicar, se vocês quiserem, em curto tempo. Seria ótimo. E aí você tem a contrapartida. Quando aqui se busca trabalhar menos, na Argentina, por exemplo, acabou de ser aprovada a lei trabalhista que permite trabalhar por dia 12 horas, se o empregado quiser, e colocar essas 4 horas a mais como um banco de horas para que não tenha que ser pago hora extra mais cara, que permite uma melhora da produtividade, permite um valor de demissão muito mais baixo. Então, as pessoas, e com uma diminuição que o Milei está propondo de tirar 90% dos tributos existentes, não estou falando das alíquotas. Tem tributo que foi implementado, Gerson, que o custo de controlar a arrecadação é maior que a arrecadação. Então, você vê que é um absurdo, é um crescimento da máquina pública gigantesca e que não condiz com nada. E aqui no Brasil, quando a gente coloca a 4x3, hoje a legislação CLT disse que, no máximo, a pessoa pode trabalhar 44 horas, mas não impede de jeito nenhum
que se o Alex quiser me contratar, fazemos um acordo por 30 horas. Só que ele vai me pagar por 30 horas. Sim. O que não pode fazer é contratar alguém por 44, pagar por 44 e trabalhar 36. Inclusive até no setor público. Você vai ter um médico, uma enfermeira, um atendente administrativo no hospital que vai trabalhar de segunda a quinta, tá? E sábado, sexta e domingo não vai trabalhar, não tem atendimento. É absurdo. E quando comparado com países da OCDE ou países desenvolvidos, o Brasil não é desenvolvido. A perda do PIB, se for mantida esse 4x3, vai ser terrível. Calculamos que deve ser entre 7 e 9 pontos do PIB. É muita coisa. Mas aí está, é período eleitoral. A ideia qual é? Se eu te ofereço ganhar o mesmo e trabalhando menos, todo mundo vai querer. Mas a conta não fecha. Eu vejo que tem... a gente estamos falando aqui com muita abertura, né? Claro. A gente vê que esse tipo de atitude relativamente impensada não pensa nas consequências futuras. Não pensa. Quando você estava... Eu tenho participado de alguns processos quanto ao Paraguai e eu vou usá-lo como exemplo, inclusive para aquela ideia que a gente vinha falando, que eu falei sobre o setor têxtil brasileiro, né? O que o Paraguai está fazendo? Ele primeiro está fazendo a lição de casa, está fazendo o trabalho direito. O que eu já vi de empresário brasileiro tentando ir para o Paraguai achando que ele vai importar por lá e jogar para o Brasil aqui e só vai papar os impostos, ou seja, jeitinho brasileiro, que não está certo. Só que ele está batendo no Paraguai e está voltando com a seguinte informação. Não, o projeto do Paraguai é um projeto correto. Nós queremos estabelecer indústria aqui. Eu costumo fazer uma avaliação. Agora o que eu vou dizer é totalmente desprovido de ideologia direita ou esquerda. Mas o que eu vejo é o seguinte. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê que houve um erro na trajetória. Desindustrializamos o país. Quando a gente olha para a China, a gente vê que eles justamente industrializaram o país. Isso fez a diferença, isso tirou as pessoas da pobreza, né? Deu capacidade ao país de se manter forte, pujante e crescente. A gente vê o Trump fazendo movimentos para tentar resgatar a indústria por conta dessa importância. A indústria tem importância, inclusive, em momentos de guerra. E você que está nos assistindo, nós vamos falar daqui a pouco, infelizmente, sobre a escalada de tensão no Oriente Médio com o problema entre os Estados Unidos e o Irã. Mas vamos seguir aqui no nosso pensamento. Então, assim, o que o Paraguai está fazendo melhor que o Brasil? Lembra aquela história que você falou logo no começo da nossa conversa? Ele está se diferenciando, fazendo o correto. Então, o modelo dele possivelmente vai dar certo. A gente não vai ter como mudar toda a indústria para lá por uma questão de cultura, por uma questão de que demanda tempo para que o paraguaio possa estar preparado para fazer e executar. Mas, simplificando a questão tributária, ponto número 1. Segundo ponto, incentivando a indústria, a gente vê uma possibilidade, os recursos que já estão estabelecidos, como você trouxe a questão de energia elétrica. Se a gente tem esse mesmo pensamento aqui no Brasil, a gente poderia, a passos largos, ocupar um local no mundo hoje, com todo esse cenário geopolítico bagunçado, a gente conseguiria ocupar um lugar de destaque. E aí cabe ver como que o Brasil vai usar essa oportunidade, né? Mas olha, quando Brasil tem tudo, eu não estou exagerando, é um Fórmula 1. O problema é que quando você está focado no período eleitoral, sobretudo, aí o assistencialismo fala mais alto. Nós deveríamos tomar como exemplo, Paraguai é um exemplo, quem não foi alguma vez na sua vida, que levante a mão para ir a Paraguai comprar maracutaias que eram importadas, contrabandeadas, inclusive. A gente brincava que Paraguai era um boliviano transvestido, que a ponte da amizade era a ponte dos milagres, porque entrava uma coisa e saía outra. Tirávamos sarro do Paraguai. Sim. E hoje o Paraguai está sendo um exemplo.
E aí você vê que, por exemplo, você vai comprar uma caminhonete 4x4 e você paga lá 35% do que paga no Brasil. E a caminhonete é a mesma. Então fala, peraí, que tem alguma melhora na produtividade? Não, é impostos menores. Você paga de IPVA no Paraguai um máximo de R$350 por ano. E aqui você paga R$7.000 para uma caminhonete dessas características. Então, quando você começa a somar custos, aí fala, peraí, e te dá uma residência para você ser residente paraguai e poder investir e ter a sua empresa e você conduzir um negócio em 1h30, através dos acordos com o Mercosul. E vou mais longe, prestar atenção na Argentina, porque agora com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a reforma tributária que está vindo, a Argentina vai decolar também. Mas como conseguiram isso? Redução de gastos públicos, 5% do PIB. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de números. 1995, entre 95 e 97, o Brasil tinha 163 milhões de habitantes e tinha 6,5 milhões de funcionalismo público nas 3 esferas e nos 3 poderes. Hoje nós temos 214 milhões de habitantes e temos 13 milhões de pessoas no funcionalismo público nas 3 esferas e nos 3 poderes. O crescimento demográfico foi menor a 70% e o crescimento do funcionalismo público 100%. E o serviço melhorou? Estamos melhor em saúde? Estamos melhor em educação? Estamos melhor em segurança? A resposta é não. Então estamos engordando uma máquina pública que não presta um serviço a troco de nada. E isso é custo Brasil. Porque Sim. para alavancar essa quantidade gigantesca de pessoas, precisa cobrar mais impostos, porque não tem diminuição de gasto público. Então, o Paraguai fez o dever de casa, a Argentina está fazendo o dever de casa, e olha como muda a percepção. Não é de um dia para o outro, Alex, não vai ser em 2027 que a coisa vai melhorar no Brasil. E eu te digo, para mim, qual é o caminho, e não tem a ver com ideologia. Replicar o que aconteceu no governo Temer, um presidente que não esteja olhando as pesquisas de opinião. Ele tem que entrar já cortando despesa. Sim. No começo vai ser um sacrifício danado, como a Argentina está vindo. Mas se você não faz isso, a indústria brasileira vai continuar a perder protagonismo. O Brasil tem que se amparar necessariamente em 3 segmentos. O agro, que é forte, mas Sim. também tem problemas de produtividade muito grande, porque você tem produção no centro-oeste para levar o porto de Santos ou de Vitória, é um custo danado. Depois tem a indústria que está perdendo, se você pega 1980 e compara com hoje, a indústria de 1980 no Brasil era muito mais importante para a economia e para o PIB do que hoje. Sim. E tem a outra, que é o serviço e o comércio, que também não pode descuidar, porque contrata muita gente. Mas é a mesma coisa você ir numa academia e fortalecer só a parte de cima. E fica com uma perninha magrinha e fala, cara, não é saudável isso. Pode até ser legal se você andar com uma calça, mas o dia de amanhã, quando você tiver 80 anos, não vai conseguir ficar em pé. Então, tem que alavancar as 3 coisas. Agro, indústria e serviço junto com comércio. E é possível. O problema é que precisa um presidente que não esteja preocupado com a reeleição e que faça todas as reformas que precisa. Não é lógico você ter um funcionário que eu pago de salário bruto R$10.000, que ele cobra 7.500 e que de ponta a ponta eu tenho que pagar quase 20 mil. A diferença é o Estado. Não é possível. Eu vi até discussões que estão começando a surgir por conta da escala 4x3, 5x2, né? Na questão do funcionalismo, né? Do funcionário, né? A questão de impostos, né? Ali tem uma discussão para tentar compensar um pouco essa variação, né? É uma discussão que entra efetivamente, acho que nesse ano muito forte, né? E provavelmente vai ser votada, mas se não tiver uma forma de compensar as empresas, e o setor têxtil depende muito de mão de obra, né? A gente tem uma necessidade muito grande, costureiras e tudo mais, né? Que é muita gente, e se não tiver esse olhar para esse ajuste, né? Dando uma compensação, você tem alguma informação de alguma forma nesse sentido, Segre, de ter algum tipo de benefício que possa surgir para compensar
essa quantidade de horas que vai se trabalhar menos? Poderia ser um exemplo. Eu te digo, te encareço porque te faço um empregado trabalhar menos ganhando o mesmo, mas eu te tiro algum imposto, por exemplo, que compense o gasto que vai ter a empresa para fazer. Não tem previsão disso. E aí eu recomendo duas, e me permitam fazer um pouco de publicidade, são duas matérias na revista Oeste. Em uma eu explico a reforma trabalhista da Argentina e em outra, agora recentemente, comparei a reforma trabalhista argentina com a escala 4x3. E tem uma outra matéria que eu mostro com números como a escala 4x3 vai ser um tiro no pé do Brasil. E isso não é teimosia, é dado, é número, é análise. Quando você hoje tem que 93% da quantidade de mão de obra está empregada em pequenas e médias empresas, se você afoga tributariamente essa empresa, essa pessoa vai perder o emprego. E aqui não vem com esse papinho de que a taxa de desemprego é de 5,1. Você tem 34 milhões de brasileiros com capacidade para trabalhar que não estão procurando emprego porque tem ajuda social. Então, ajuda social é legal? Sim, inclusive foi instituída no mundo por um liberal, mas era contrapartida e tempo determinado. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Eu não sou nada contra o assistencialismo, mas eu acho que o assistencialismo sem prazo de finalização não faz sentido. Você só gera comodismo, né? E eu vou trazer um outro ponto que talvez seja uma reflexão que eu tive aqui. Na escala 4x3, ela poderia, inclusive, ser uma máquina de geração de empregos. Só que eu preciso ter gente para contratar. Porque eu poderia falar, tudo bem, tá bom, vamos contratar novos profissionais para que eu possa trabalhar 7x7 com pessoas diferentes. Perfeito. Só que hoje a gente já vive o oposto. A gente, em zonas industriais, a gente está em Santa Catarina, você sabe disso. Uhum. Aqui é um estado extremamente industrializado e nós brigamos dia a dia por mão de obra. Porque a mão de obra é escassa, não tem disponível. Se tivesse gente disposta a trabalhar, que quisesse trabalhar, chegando aqui em Santa Catarina, arruma um emprego, né? E a gente sabe disso. Só que a gente não tem mão de obra. Então, com curto período de tempo, nem as pessoas podem optar. Eu quero trabalhar. Isso é uma coisa que me incomoda dessa escala. O profissional, Gerson e Segré, eu quero trabalhar, trabalhar em vez de 36 horas, eu quero cumprir as 40, né? Ele não vai poder, ele vai ficar amarrado, porque a lei vai proibir isso. Então, eu acho que a gente realmente é um dos temas que nos preocupa muito com relação ao andamento da economia no Brasil para esse ano, né? Mas olha, eu tenho na minha empresa, 40 funcionários e administramos empresas que entre todas chegam perto de 1.000 funcionários. A nossa empresa está CLT. A CLT determina um máximo de 44 horas, que é de segunda a sexta, 8 horas e 4 horas aos sábados. Sim. A minha empresa não trabalha os sábados. Eu pago por 44 horas. Sim. Mas as pessoas trabalham 40. Agora, imagina como vai ficar para um restaurante, para um hotel, que não vai conseguir ter a escala que ele precisa. Aumenta o custo. Sim. Esse custo, você tem duas maneiras de retribuir o custo. Ou uma diminuição de impostos que não terá, ou um aumento no custo, aumentando o preço que paga o consumidor, ou uma redução da margem de lucro, que hoje não está fácil de ter, porque você tem taxas de juros muito altas, impostos muito altos e um gasto estrutural elevado. Então, sempre é o industrial que tem que fazer a conta e pagar o preço. E aí que está o problema. Tem que ser um esforço compartilhado. Se o industrial disser, ouvir, e eu tenho uma proposta aí para alguns amigos deputados e senadores, que o presidente, o governador e o prefeito não podem sair do seu mandato com uma dívida maior a que eles tinham quando assumiram. Isso vai permitir que em 10 anos você tire a dívida da prefeitura, do estado e do país.
o Brasil decola, vai melhor que o foguete de Elon Musk, porque não precisa de financiamento, você utiliza dinheiro público para melhorar esgoto, casa. Vou te dar um exemplo, Alex e Gerson. O Brasil hoje paga 750 bilhões de reais por ano de juros da dívida pública. Com esse valor, nós poderíamos fazer, Brasil, 2,5 milhões de moradias populares, e você tira por ano 10 milhões de pessoas que hoje não têm moradia para ter moradia. De graça, né? O Estado paga. Olha, não estou de acordo com isso, mas olha a quantidade. Você poderia fazer que 35 milhões de famílias por ano tivessem esgoto. Em um ano, resolveu o problema da falta de esgoto. Saneamento básico, que é um problema sério. 100 milhões de pessoas, você hoje não tem saneamento básico no Brasil. Um ano permitiria 35 milhões de moradias com saneamento básico. Poderiam ser construídos 12 mil escolas e 2.500 hospitais de última geração. Então, olha como estamos jogando dinheiro no ralo. Porque em um ano poderiam fazer tudo isso. Imagina se o Brasil não tivesse que pagar. E não vai conseguir, será de um dia para o outro. Mas de um ano paga 700 bi. Aí diminui a dívida, paga 500 bi, diminui a dívida, paga 250 bi, diminui a dívida, não paga nada. Pronto, esse dinheiro volta para o cidadão. Para o setor têxtil, o desafio nesse momento muito grande, por conta de buscar competitividade, né, produtividade, haja visto toda essa complexidade que você comentou, né? Mas eu queria agora dar um passo e ir para o ambiente externo, Segré. Vamos lá. Recentemente temos aí diante dos nossos olhos o conflito, né? A guerra que surge Estados Unidos, Israel com o Irã, né? Poderias trazer um pouco de informações dessa guerra, dessa realidade, o porquê que isso está acontecendo, né? E quais são os impactos que provavelmente podem acontecer com o Brasil? Claro. Tudo isso começa com uma situação de enriquecimento do urânio. E tem um amigo que é cientista na Argentina para esse segmento, então ele me explicou muito bem como funciona. Você enriquece urânio para fins pacíficos, energéticos, por exemplo, energia nuclear, até 6%. Quando você enriquece mais do que isso, o teu objetivo não é pacífico, senão você fica em 6%. Irã estava desenvolvendo o enriquecimento de urânio ao ponto de chegar à possibilidade de ter uma bomba nuclear. E, claro, aí você pode falar, mas espera aí, Israel tem bombas nucleares? Claro, mas Israel está se protegendo. Imagina você na cidade de São Paulo e o resto do Brasil sendo árabe e muçulmano. Eu ia querer também ter uma bomba aí pelas dúvidas para mostrar que eu tenho poderio, não venha me incomodar. No caso de Irã, o objetivo de Irã não é manter a paz, não era ter uma guerra, uma bomba nuclear para a paz, como no caso de Israel, e sim para exterminar Israel. O objetivo deles, e isso vem aí com história, Isaac e tal, não era o mesmo. Então, e aí vem outra situação, que tem... eu acho que hoje nós falamos de geopolítica. Daqui a uns anos, e não muitos, vamos falar de astropolítica e já explico resumidamente. Mas a questão nos Estados Unidos e Israel, mostrar que não é para incomodar Israel com essa tentativa de detonar os judeus da face da terra, que lamentavelmente é uma questão histórica. Você pega um menino de 10 anos da região onde o radicalismo existe, e não todo muçulmano é um perigo, não todo árabe é uma ameaça, mas quando você tem nesses ambientes radicais, o objetivo é exterminar o demônio, Estados Unidos e Israel. Então, eu acho que quando você vê, e vou dar o exemplo do que aconteceu um dia atrás, um ayatollah que é exterminado da face da terra e a população comemora, isso era uma ditadura, não é uma situação normal. Senão, a grande maioria da população estaria contra o ataque e não a favor do ataque. Mesma coisa na Venezuela. Aí tem muita gente que fala, mas por que os venezuelanos não comemoraram?
porque ainda está o governo Maduro, mesmo que seja com Adelcy Rodrigues. Tira esse governo, você vai ver como vai comemorar muita gente. E aí o Brasil se coloca, lamentavelmente, no lado ruim da história. E se não, que algum simpatizante de esquerda me diga como toleram que os direitos das mulheres que não têm direitos no Irã, mas a esquerda brasileira defende os direitos das mulheres, só que no Irã não aplica. Teve meninas que foram sentenciadas à morte, que foram estupradas na prisão, porque a lei do Irã não permite que uma virgem seja executada. Olha a barbaridade. E o que estou falando é só buscar na internet. Eu não estou inventando nada. E aí você vê, e cadê os direitos humanos? Ou são somente quando corresponde? Foi criticada a ação de Israel. Eu sou contra a guerra, em qualquer circunstância. Mas Israel foi atacado, invadido. Bebês foram colocados em fornos. Cadê os direitos humanos? Então, essa situação tem a ver com uma questão de libertação de alguns povos, mas, logicamente, também tem questões econômicas por trás. E aí é onde vem a astropolítica. Hoje, essas terras raras que ouvimos em tantos lugares, tem a ver com terras que permitem, minerais, que permitem a produção de baterias, sobretudo para celulares, notebooks e carros. E o que vem pela frente, robôs e tudo isso. China tem uma grande quantidade de terras raras, Brasil tem muitas terras raras, é o segundo país que tem, mas tem um produto que chama Hélio 3, com H. Se vocês procurarem Hélio 3, aonde que tem Hélio 3? Na Lua. E Hélio 3 é o maior e melhor combustível para a fusão nuclear e para a fusão de esse tipo de baterias. Os estadunidenses sabem que na Lua tem, os chineses sabem aonde está na Lua. E em que lugar tem na Terra. E vai soar familiar. Está no núcleo da Terra e tem um único lugar no mundo em que está vazando esse Hélio 3. Groenlândia. Olha que curioso, justamente no lugar em que o Trump está recriminando como sendo um território americano. Não tem a ver com gelo, não tem a ver com iglu, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com Hélio 3. Então a astropolítica vai ser que não tem hoje legislação que determine de quem é o Hélio 3 da Lua. Mas em poucos anos nós vamos estar conversando disso, podem guardar esse episódio. Então, no fundo, porque assim, eu e o Gerson estávamos conversando antes de entrar contigo aqui no nosso bate-papo, né? Uhum. Eu sempre procuro olhar esses movimentos. Por exemplo, quando o Trump entrou com a questão dos tributos, né? O que ele queria? Porque, obviamente, algumas coisas não eram bem claras, né? Basta ver, por exemplo, a ideia dele era reindustrializar os Estados Unidos, mas até hoje, de resultado efetivo, 2% do que era importado veio para dentro como reindustrialização, 14% se moveu para o sudoeste asiático e o restante continua vindo da China e a conta quem está pagando é o americano de todo jeito, com maior preço na importação, né? Sim. Do produto. Depois, outro erro que eu acho que o Trump cometeu é expulsando, mas eu achei que fosse uma estratégia, expulsando os mexicanos e os estrangeiros, mas eu achei, ele vai fazer isso, depois ele fala assim, não, eu deixo voltar, desde que vá trabalhar na indústria e a indústria é corresponsável por você. Ou seja, ele resolveria um problema grande, porque os Estados Unidos hoje não pode ter indústria porque vai faltar mão de obra. É a mesma história que a gente estava falando do que acontece aqui. E aí eu fui olhar agora esses acontecimentos do Oriente Médio. O Gerson é pró-petróleo, ele acredita que seja realmente o objetivo de que o petróleo enriqueça. Mas eu queria ver, na tua opinião, o que é realmente qual é o objetivo dessa história? É impedir que a China chegue na Europa, porque através da nova rota da seda,
que está descendo ali através do ferrocarril, como você disse, mencionou antes, mas para quem não entende, não está familiarizado, o transporte ferroviário com os trem-balas chineses que vão chegar da China à Europa, passando pelos países ali, Uzbequistão e etc. Sim. E talvez a última fronteira chinesa seja o Irã, realmente. Então, talvez tenha um pouco disso por detrás desse... Com certeza tem tudo, Alex. E em função do horário, estou vendo que em breve vamos ter que terminar. Eu te diria que a geopolítica sempre se controla em função da previsão de futuro. E quando a gente avalia China, o crescimento da China, vocês devem lembrar, 7%, 9%, 11%, era um absurdo de crescimento, se sustentava no crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico da China parou. Então, daqui aos próximos poucos anos, o desenvolvimento da indústria chinesa não vai estar no consumo interno, é mais de 1 bilhão de pessoas. Pô, se tem demanda potencial aí. E é pessoas que foram crescendo, com tecnologia crescendo, China começava a copiar as coisas, hoje provoca inveja em muita tecnologia. Está em 10 anos na frente. Sim. Mas aonde que está o desenvolvimento dessa indústria? Na exportação. Então, o Trump, ele veio dizendo, cara, se eu não faço alguma coisa, a China vai passar os Estados Unidos, e não só. A China fez um trabalho maravilhoso em termos de estratégia internacional. O maior detentor de títulos americanos está na China e nos Emirados Árabes. Toda essa região de Emirados Árabes, Arábia Saudita, sobretudo Emirados Árabes. Então você tem uma dependência dizendo, quem é teu credor? Teu credor é China. Cara, e China está desenvolvendo projetos de exportação. E qual é o principal país de envio? Estados Unidos. Caramba! Então ele vem com uma tecnologia de ponta, ele não tem consumo interno, então vai ter que migrar esse consumo para o exterior. Eu sou o principal comprador desses produtos, eu tenho que me defender. Isso que está fazendo o Trump. Olhando lá na frente, dizendo, China não vai desenvolver um crescimento da sua economia com consumo interno, vai ser através da exportação, e eu estou aqui com o alvo primeiro na testa. Entendi. Então, nesse caso, realmente, o que está acontecendo nos últimos dias, essa crescente onda essa guerra, vamos botar o nome... Sim, nome correto, guerra. Com o Irã, faz parte de toda essa estratégia global e provavelmente, então, dentro dos próximos meses, nós vamos ver realmente instabilidades, tanto com taxa de dólar, mudança da bolsa, aumento do custo do petróleo. Sim, claro. Isso vai fazer parte do cenário econômico brasileiro para esse ano. Talvez mesmo o impacto, assim, né, Alex, talvez o impacto nesse momento, Segre, a taxa de juros que até então estava sendo anunciada, que possivelmente poderia começar a reduzir, ela talvez vá ter uma revisão desse olhar por conta do petróleo, por conta da taxa de dólar, que pode ser que isso impacte no curto prazo. Muito provavelmente, Gerson, porque na reunião de março, o Copom, Comitê de Política Monetária, vai avaliar qual é o impacto que o aumento do petróleo pode ter no combustível. Lembrando que o combustível é o principal insumo da cadeia logística do Brasil, que é terrestre, rodoviário. Então, muito provavelmente, ou diminua menos, ou se mantenha em 15%, que do ponto de vista da produtividade é muito alto, porque a pessoa tem que elevar o seu custo financeiro, e a grande maioria das empresas depende do empréstimo financeiro bancário, e isso não vai diminuir o custo do Brasil. Então, sim, vamos ter aí. Mas o ideal é ter estratégia. Vou dar um exemplo bem curto. Muitas empresas na Argentina, quando tinham uma taxa de juros de 120% ao ano, abriam um canal comercial no Brasil, exportavam para eles mesmos no Brasil e se financiavam com taxas de juros brasileiras. Descontavam a duplicata, pagavam mesmo uma taxa de juros de 24%, era muito menor que 118%, 120%. Então, ser empresário é estar antenado. Tem que estar com um olho na frigideira e outro olho no gato, para que não pegue o peixe. É isso. Se não gostar dessa vida, então procure um emprego, não seja empreendedor.
Haja visto horário, show de bola, Segré. Haja visto horário, a gente tem que ir para o momento final, né? Mas eu só queria que vocês compartilhassem como é que vocês se conheceram, cara. Eu sei da história, conta aí. Mas conta aí, meninos. Não, na verdade, nós fizemos uma viagem, cada um com as suas famílias, e nos conhecemos durante essa viagem de um modo inusitado. Eu gosto muito de cantar e fui pensando que eu ia fazer parte de uma brincadeira de karaokê e acabei me inscrevendo ali num concurso The Voice do navio onde nós estávamos, e eu e o Gustavo Segré, que é um excelente cantor, competimos, vamos dizer, naquele exato momento ali. Competição difícil, hein, Alex? Era uma eliminatória, se não me engano, tinham 40 num dia, 40 num segundo dia, da onde saíram 8 e nós dois fizemos parte desses 8. Fomos para a grande final, né, Segré? No teatro. No teatro, mas assim, ó, eu particularmente não tenho uma experiência de show assim, tão grande, mas já foi o melhor conjunto de som que eu tive a oportunidade de cantar na minha vida. Maravilhoso. Eu não queria descer, Alex, eu queria ficar aí no palco, eu queria cantar mais coisa. Não, e o homem chegou e ele representou o Brasil com o segundo hino, né, o Segré? O Segré soltou bem isso, assim, ó, vou cantar o segundo hino nacional brasileiro. Evidências. Foi isso aí. E, ó, coloco à disposição de vocês, eu dou uma palestra que quando é para melhorar empregos e sobretudo para a juventude, eu vou de graça, se chama Ainda Dá Tempo, nós somos e fazemos o nosso próprio futuro. E tudo isso só com a desculpa de ir visitar vocês na cidade de vocês e cantar de novo com o Alex. Que sensacional. Tá combinado então. Vamos fazer isso. Que episódio, né, Alex? Sensacional com o Segré. Sim, foi realmente muito bom. Eu acho que de grande impacto. E, Segré, poxa, obrigado de todo o coração de ter aberto aí uma série de informações, conhecimento com o nosso público, né? Não, eu quero deixar um registro aqui, desculpa, Segré, que você vai encerrar hoje aqui. Eu quero deixar um registro. Esse cara tem uma agenda complicada, muito trabalho, tem um nome hoje muito relevante no cenário de comunicação brasileiro, e foi um cara 10 a todo momento dizendo: eu vou conversar com vocês, vou estar com vocês e quero sim levar para o público de vocês o que eu possa agregar para que eles tenham grandes inspirações, que é o objetivo do Texto Inspira. Muito obrigado, Segré. E fica o espaço para você fazer suas considerações finais aqui e o encerramento. Muito obrigado. Isso é diverso. Eu fui educado com muita humildade, e essa experiência de ter passado por situações bem difíceis no começo me faz sempre lembrar que você deve cumprimentar a todo mundo quando você está na tua ascensão profissional, porque você vai encontrar com todo mundo quando você esteja na descendente. E tem muito idiota aí que faz de tudo para ser conhecido, e quando é conhecido não cumprimenta ninguém. Eu falo, pá, então para que você queria ser conhecido, gente? Então isso tem educação, isso devo aos meus pais. Não estou preocupado pela quantidade de audiência, estou preocupado com a qualidade da audiência. Isso aí. E sempre... todo mundo começou de pequeno. Então, quando alguém me convida e tem valores, eu não estou nem aí se tem 100 mil visualizações ou 500 visualizações. Me interessa poder passar um discurso, uma fala que possa levar a motivar as pessoas a ter um futuro melhor. Esse é o objetivo. Não depender do Estado, depender do esforço de cada um, porque, em definitiva, se lutamos pelo Brasil que queremos, um dia teremos o Brasil que merecemos. É isso aí. E obrigado, Segré. Valeu, Alex. E até o próximo episódio, né? É isso aí. Te vejo em 15 dias. Um forte abraço e segue o Texto Inspira, segue Faroeste Brasileira, a Revista Oeste e o meu amigo Gustavo Segré. Forte abraço.